Bora. Bora. Vamos falar de roupa. Selecione um dos temas que você cogitou. Como você se vestia na sua adolescência? Comecei assim. Pá! Eu me vestia de uma maneira muito aquém, muito genérica. Normalmente com algum tipo de moletom desses com dizeres. Ao mesmo tempo eu tinha muita insegurança com o meu corpo, porque enquanto adolescente eu me sentia muito inadequada. Entendi. Se existia algum ponto em que você falava, esse é o ponto aonde eu me sinto insegura. Eu era mais alta do que a média das pessoas. Eu não tinha um cabelo liso como a média das pessoas. Eu não tinha dinheiro como a média das pessoas. Então, tinham vários recortes, especificamente na minha adolescência, que me faziam me sentir meio... Eu demorei muito para começar a usar roupa como uma extensão de uma identidade. Ou era um enorme tanto faz? Nesses primeiros 5 anos, vamos colocar, da adolescência, eu acho que era uma coisa, um enorme tanto faz, um bolo de tanto faz. E era também como eu me sentia, talvez. Eu não sabia muito bem quem era. E quando vou nessa certa descoberta de bem quem sou, quem não sou, não é? Eu acho que começa um momento de experimentar decotes, de experimentar cores, de experimentar estampas. Eu usava muita simetria na época ali de uns 15, 16 anos. Mas isso já era no momento de você experimentar? Já era no... Opa, tô começando a sair aqui do medo de me colocar. Exatamente. Como é que foi pra você? Então, contextualizando. A minha adolescência aconteceu na década de 90. Deve ter sido uma ótima época pra ser adolescente. Cara, tem um aspecto que eu não me canso de dizer que era muito bom de ser adolescente nessa época, que é uma época pré-tecnologia. Primeiro que eu fui criança detestando ser criança. E é isso, eu era uma criança grande, né? Eu sempre fui muito alta, eu tenho essa altura desde os 12 anos de idade, então tenho 1,75 m desde os 12 anos de idade. E a gente sabe que quando a gente é muito grande, muito alto, né? Ou quando a gente é uma criança que aparenta ter mais idade do que tem, lhe é cobrada uma responsabilidade que não condiz com a sua idade natural e, até certa medida, inevitavelmente a sua idade mental. Então é muito comum crianças grandes serem cobradas de, poxa, mas uma moça desse tamanho. E aí você pensa, pô, mas eu só tenho 10 anos. O meu tamanho influenciava nas roupas que cabiam em mim. Roupas de adulto? Roupas... Então eu tinha que adaptar, no início da minha adolescência, né? Eu tinha que adaptar roupas de adulto para uma criança de 10, 11 anos, né? Então eu tinha que pegar ali o que fosse. Sapato, então, eu calço 40 desde os 11, 12 anos. Então, assim, a botinha da Xuxa, esquece. Não vai ter tamanho 39, e até o 37, no máximo 36. Eu fui uma adolescente dos anos 90, e eu já morava aqui no Catete, né, desde que eu nasci. E aí, a cena do Rio de Janeiro, do Catete e da minha bolha, dessa época, era o auge do funk carioca. Era o momento de expansão do funk carioca. E a bolha que eu andava era a bolha funkeira, né? Eu estudava em escola municipal, né? Então as pessoas ao meu redor era a bolha funkeira. E aí, o que acontece? Os meus amigos todos tinham essa estética, né? Que hoje em dia lê-se estética de cria. E eu era esquisita no meio da galera, porque eu era meio alternativa, eu era meio hippie. Eu falava, né? Não, porque eu não sigo moda, porque, né, eu não vou usar o que todo mundo usa. E nananana. Muitas aspas aí, desavisadamente, né? Eu com o meu estilo que eu inventei na minha cabeça era isso, eu andava muito com jeans rasgado, eu andava muito com uma camisa xadrez de flanela, né? Umas blusas, umas t-shirts com a gola cortada. Uma grunge completa. Total! Anos 90, né? Que é o momento auge do movimento grunge. Sim. E na época não tinha nenhuma... como é que fala?
nenhuma percepção, nenhuma consciência disso. Eu ouvia rock, nananã, parará. Muitos anos se passaram, e aí depois que eu fui estudar moda, parará, eu falei assim... E aí, no que eu vi, né, nessa evolução, né, do quanto a moda acompanha a história, etc e tal, eu fico assim, gente, eu lá me achando diferentona, inventei meus jeitos de me vestir. Eu só era diferente da bolha que eu estava. Sim. Né? Mas eu estava super conectada com o todo. Mas eu era uma grunge piriguete. Justo. Eu era uma grunge Uma piriguete. grunge cria Então, do catete. Cria do catete. Era uma grunge cria. Então, rolava uma cintura baixa. Porque nos anos 90, lá para 96, 7, foi quando a cintura começou a baixar. Das calças. Lembro-me bem. Né? Então, até 94, as cinturas eram, né, ali na cintura anatômica. E aí, lá para 96, 7, as cinturas das calças começaram a baixar. E o auge foi no ano 2000, né, onde você tinha zíperes de 3 centímetros. No início, eu queria uma cintura baixa, mas eu não queria uma calça apertada, porque eu sempre tive barriguinha. Né? Então, o que eu fazia? Eu pegava umas calças maiores do que o meu tamanho. E aí, exatamente porque a calça é maior, a calça descia. E aí, lá pro final da adolescência e início da juventude, aí eu já tava perigataça, né? A grunge já tinha ido descansar. E aí, decotes e mini saias e vestidinhos pretos e, enfim, salto altos e por aí vai. Então, tá bom. Temos. Então, beijo. Nos vemos no próximo.